O arcadismo é um movimento artístico que surge no século XVIII em um período onde a sociedade está passando por grandes transformações. Primeiro pela Revolução Industrial, o Iluminismo, a Revolução Francesa, tantas coisas estão acontecendo na Europa e ao mesmo tempo o Barroco estava muito forte. Aquela dualidade do Barroco, bem e mal, luz e sombra, inferno e paraíso, todas essas lutas, esses conflitos internos das pessoas se juntam à grande neurose da vida urbana, às grandes indústrias, toda aquela transformação social que está acontecendo. O arcadismo ele vai para o lado oposto a tudo isso. Ele busca a tranquilidade do campo, a tranquilidade da vida, sem muitas preocupações. Por isso o próprio nome arcadismo, porque ele vem de Arcádia, uma região da Grécia, mais voltada ao campo, à vida simples, à vida tranquila. Quando nós falamos da arte, a pintura, por exemplo, do período do arcadismo, nós podemos lembrar daquelas pinturas que tem uma casinha no campo, um casal na beira do rio namorando, fazendo um piquenique, aquela vida tranquila, sossegada, leve. Um dos fatos muito importantes do arcadismo é a valorização da natureza, das plantas, da mata, viver na natureza livre. É livre mesmo de preocupações. Ao chamado bucolismo no arcadismo, aquela vida bucólica, simples, tranquila. Dentro dessa perspectiva, quando nós falamos dessa valorização do contato humano, do contato com a natureza, do respeito, há um enaltecimento do amor. Você enaltece a pessoa amada, você trata ela com muito carinho, com muito respeito. Por isso, as chamadas cenas galantes são tão comuns desse período. Nós temos aquele casalzinho que se respeita, que se ama, tranquilo, que não fica brigando, discutindo, diferente da vida urbana, onde há tanta confusão, as brigas entre as pessoas, luta por poder, luta por cargo, luta por posição. Dentro do arcadismo se busca o amor, o prazer, a vida em liberdade, a vida na natureza, sem que essas pessoas fiquem buscando cada vez mais ter, e para isso arrumem tanta confusão. Por isso, uma outra característica forte do arcadismo é retirar o supérfluo. Esse supérfluo não quer dizer tirar as coisas e ficar vivendo do básico. É o supérfluo para quem quer uma vida simples com a natureza. Portanto, o que seria supérfluo nisso? Seria ter grandes posses, grande poder, grandes cargos, adquirir muitos bens, não quer dizer viver com o básico, mas sim retirar o que para você é supérfluo. Retirar tudo aquilo que é disputa por poder, amores complicados. É uma coisa mais simples, um amor sem tantas complicações, com muito respeito. Nessa valorização da vida simples, nós temos também o retrato do cotidiano. As cenas do arcadismo, nas pinturas, na literatura, vão buscar as coisas simples do dia a dia, do cotidiano de quem vive no campo. Essa característica forma toda uma proposta que é aí que está a oposição ao barroco. Não há aquela questão dramática, por exemplo, em uma escultura. Quando você vê uma estátua do período do arcadismo, ver aquele sofrimento que tem numa escultura barroca. Ou é aquele êxtase enorme no barroco, aquela pessoa em grande êxtase, ou ela em grande sofrimento, grande tormento, uma cena teatral de uma expressividade de sentimentos que está em conflito. Você não vai ver isso no arcadismo. Você vai ver uma estatueta, muitas vezes, de um casalzinho sentado num balanço, sorrindo, com o rosto leve, o balancinho numa árvore, e assim é a escultura. São coisas muito leves, muito sutis. Não há expressões faciais de sofrimento, de tormento, de uma dualidade mental de quem está passando por muitas dúvidas. Uma escultura, Arcade, é uma escultura sem expressões de sofrimento, dúvida, questionamento, tormento. E também não tem aquele êxtase exagerado, aquela alegria exagerada. É uma vida simples. Há muita alegria, mas é uma alegria tranquila, leve. Essa é a proposta do arcadismo. Você tem a pessoa rindo feliz, dançando, por exemplo, e ela ri gargalhando feliz, mas não é aquela teatralidade de uma dualidade. Estou feliz, mas será que eu posso estar feliz? Eu estou vivendo essa alegria agora, mas será que não vai vir uma tristeza depois? É aquela alegria de quem está num ambiente que não vai trazer alegria depois? Não tem essa questão. Não é como, por exemplo, um êxtase de um santo que depois de sofrer,
tem o êxtase vendo o divino. Então aquela alegria do êxtase de uma santa do barroco após muito sofrimento. Não é isso que nós vamos encontrar no arcadismo. No arcadismo nós vamos ver aquele sorriso de alegria de quem amou bastante. A pessoa está sorrindo feliz porque amou muito, tem um namorado, tem uma namorada, está feliz, está vivendo sua vida. É isso, por isso se busca muito dizer que no arcadismo é a natureza livre, o ser humano livre, sem preconceitos, sem discussões, sem confusões. Ele vive feliz, ele está em harmonia com a natureza. Como o arcadismo ele busca essa inspiração nos antigos clássicos, por isso ele também é chamado de neoclassicismo. Às vezes as pessoas podem falar, mas arcadismo e neoclassicismo não são diferentes? Não, neoclassicismo é a mesma coisa. Esse novo clássico é porque os árcades, eles bebiam da fonte do conhecimento dos antigos clássicos, da cultura greco-romana. Por isso, muitos artistas, ao invés de utilizarem seus nomes normais, utilizavam pseudônimos com nomes gregos, nomes em latim, porque a busca deles era estudar muito essa filosofia da antiguidade clássica, a arte da antiguidade clássica, porém eles não faziam um rebuscamento muito grande. Apesar de beber nas fontes dos grandes filósofos, dos grandes artistas do período da antiguidade clássica, eles não têm os exageros que o barroco vai ter, por exemplo. Então eles têm um raciocínio muito grande, uma reflexão muito grande acerca do ser humano, mas sem conflitos. Esse equilíbrio que os artistas do arcadismo estão buscando se reflete muito em uma expressão bastante característica do movimento, que é o carpe diem, que é viver bem o dia. Cada dia que você acorda, viva bem ele. Faça o máximo que você puder. Trabalhe com esse dia para que ele seja prazeroso para você. Trabalhe com esse dia para que ele te traga alegrias, sem conflitos, sem tormentos. Por isso que muitos artistas do arcadismo se afastam dos centros urbanos, se afastam de trabalhos complicados, das relações complicadas com as pessoas, para viverem uma vida simples com o seu amor, com a sua pessoa amada, viverem tranquilos. É essa a grande marca do arcadismo, do carpe diem, de viver o dia, de viver feliz com o seu amor. Por isso o amor, a natureza, a vida simples no campo, sem exageros, sem excessos, sem preocupações, mas com bastante estudo, bastante conhecimento, muita arte, muita alegria de viver. Cuidar do seu dia para que seu dia seja muito proveitoso, mas não proveitoso de útil. É proveitoso de útil para ser feliz, para viver tranquilo. Então, por isso, o carpe diem, que é uma expressão muito forte do período do arcadismo, o neoclassicismo, é justamente isso. Seja feliz no seu dia e viva cada dia de uma vez. Viva um dia por vez, um dia completamente. Acordou? Curta o momento de acordar, aproveite o café da manhã, olhe a natureza ao seu lado, arme uma bonita mesa. É essa a proposta do arcadismo. Chegou a hora do almoço, vá comer, depois fique com a sua amada na beira do rio, contemplando a natureza, se amando. Essa é a proposta. Fique com o seu amado, batendo papo, conversando, rindo, dançando, ouvindo uma música, lendo juntos, você e seu amado lendo. Essa é a proposta do carpe diem. Depois vão dormir tranquilos, trabalharam, sem brigar no trabalho, sem brigar com a pessoa amada, sem brigar para adquirir posses, sem brigar pelas coisas, sem o conflito de dizer, será que eu estou certo, será que eu estou errado, será que Deus vai me punir, será que eu vou para o inferno, será que eu vou para o paraíso? Não tem esses conflitos. Essa é a proposta do neoclassicismo. É estudar os clássicos, estudar a filosofia, estudar a arte clássica dentro daqueles moldes da Arcádia, da natureza grega, porém sem preocupações, sem exageros, sem excessos, tirando tudo que não vai te fazer feliz no dia a dia e que não é a busca pelo enaltecimento da natureza e a vida cotidiana sem preocupações. Esse é o movimento do arcadismo.